Bom dia, gente. Bom dia, querido Pedro. Bom dia, querido Luiz Cairo. Bom dia, Cris. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Pedro. Gente, um beijo no coração de vocês. Acorda! Acorda! Como é que era o Zebétio? Hoje tá muito bonito. Vou começar a fazer o programa igual o antigo Zebétio. Nossa, Já falei, acorda, sim, não. é. Como é? Acorda! Não, como é o menino? Como é que ele falava? Não lembro. Nossa, Bárbara Joga acordava água, de manhã. Batia. Cococó. Gente, um beijo, uma luz, uma alegria, uma essência divina dentro do teu coração. Começa o teu dia, recomeça o teu dia. Levanta a cabeça, fortalece tua coluna. Fica de pé, levanta, motiva, acelera a tua força vital. Não deixa nada te abater. Não deixa nada te derrubar. Por quê? Porque você tem uma missão com Deus, com a vida, com todas as criaturas. E você, de alguma maneira, atrai situações que você já não suporta mais. É claro que pelas leis do universo, quem já entende as leis do universo, que nada acontece por acaso, que tudo é causa e efeito, ação e reação. Tudo que a gente pensa, fala e faz, vai voltar para nós, às vezes imediatamente. Então, às vezes você não considera que o que você está pensando e dizendo tem força. Ou que aquilo é ruim, porque são seus conceitos, né? É a sua forma de pensar. Uma crítica exagerada, uma lamúria, uma posição de vítima por não estar aguentando mais uma situação. Tudo isso é frequência vibracional negativa. Qual é o certo diante de um grande problema ou de um pequeno problema? É sentir gratidão pela oportunidade. Claro que eu não sou teórica. Tem muita gente que fala, imagina, Cris, isso é impossível. Ué, quem me conhece sabe. Principalmente quem já viveu aí comigo no passado. Antigamente eu não tinha paciência com nada. Eu brigava em trânsito, brigava normalmente dentro de casa. Aí você vai crescendo, você vai entendendo, vai estudando a dor, né? O sofrimento faz você buscar Deus. E aí quando você encontra o Deus dentro de você, se você ainda está buscando o teu Deus num relacionamento amoroso, se você ainda está buscando o teu Deus nos seus filhos, no trabalho, nas finanças, numa beleza de casa, numa casa própria, num carro legal, se você ainda está buscando o teu Deus nos outros e nas coisas, você ainda está sofrendo, porque não está do lado de fora. Todo mundo sabe disso. Você sabe disso. Só que insiste, né, por falta de informação, falta de autoconhecimento. Você não sabe mais para onde buscar. Para, silencia. Começa a exercitar a força de vontade de olhar o lado positivo das coisas. O lado positivo das pessoas. Uma coisa que eu acho bastante interessante é que todos os relacionamentos... Eu vou jogar forte agora. Vou jogar um truco. Ixi. Todos, né? Nossa, como a crise é radical. Mas eu vou fazer assim. Todos os relacionamentos são iguais. Todos. Em que sentido? Tem aqueles que se dão bem. Tem aqueles que se amam para sempre. Tem aqueles que se traem. Tem aqueles que não dão certo. Um aninho já acabou. Uns meses já acabou o relacionamento. Outros que engolem sapo para manter a relação. Mas todo relacionamento, num ponto, é igual. Você começa a ter insatisfações, pequenas insatisfações. Mas quando você tem um alto grau de amor, você deixa pra lá. Mas não deixa de se anular. Então é muito interessante que todo mundo perceba que quando você começou a sair com uma pessoa, namorar uma pessoa, você viu alguns defeitos. Você viu qualidades. Aí depois, quando o tempo vai passando, você começa a ter mágoa, raiva, insatisfação, mágoas. Aí você começa a ver o lado feio. Como você só consegue ver o lado feio, a tua mágoa, o teu ódio, a tua vingança, depois de muito tempo de relacionamento, esqueceu como foi gostoso o começo. Não, ele não mentiu para você no começo. Ela não mentiu para você no começo. Era paixão, era amor. Tinha realmente aquela coisa gostosa. Tanto é que vocês casaram. E ao casar, claro que quem casa em ilusão, não entendendo que tem que ter o pé no chão, né? Começa a ter mágoas e encobre o amor e a paixão. Mas tá lá dentro.
Tá guardado lá no fundinho do Eu coração. conheci uma pessoa que eles namoraram e noivaram quase 12 anos. Olha. Casaram, não ficaram 2 meses casados, se divorciaram e cada um para um lado. Porque É foram interessante. morar juntos, né? Exatamente, foram então, morar juntos. essa é uma questão também. As pessoas tentam fazer dos relacionamentos um padrão. Se você tem um padrão de relacionamento cultural, religioso ou familiar, muitos casamentos não darão certo. Porque tem muita gente muito feliz, fiel, leal e que mora em casas separadas. Simplesmente ou mora em quartos separados para preservar a relação. A higiene, o romantismo, tem muita coisa gostosa que se faz quando você casa e continua namorando a pessoa. Aí tem muita gente que me pergunta, mas Cris, quando se tem filhos pequenininhos e tudo, não dá para morar em casa separada, por mais que a gente esteja em comum acordo. Concordo, mas você sabe que seria uma coisa muito divertida se vocês tivessem condições financeiras de morar assim, sobradinho ou apartamento colado. Aí os filhos iam se divertir, né? Abre a porta, entra na outra porta, papai! Depois entra na outra porta, mamãe! Ou seja, muita gente vai falar assim, a Cris é louca, moderninha demais. Mas olha, os filhos veriam os pais se amando, os filhos veriam os pais em harmonia e na hora de conversar sobre a seriedade da vida, estariam ali todos juntos em reunião. Não é a casa separada que vai mostrar o quê? Uma insegurança para os filhos, mas muitos pais que moram debaixo do mesmo teto, tentando manter as aparências, e os filhos sentem a desarmonia, o desamor, a deslealdade. Então, cuidado quando você começa a namorar uma pessoa, né? E você tem desejos diferentes, sonhos diferentes e até forma e estilos diferentes de viver. E aí você, pela família da outra pessoa, que começa a fazer pressão sobre você, de medo de perder o relacionamento, você vai na onda da família. Não, e principalmente aquelas famílias que se reúnem e casam os filhos para manter bens. Ou para manter os bens, os patrimônios, exatamente. Para não perder a força da família. Mas isso não são só os bens, mas muitas religiões Exatamente. fazem isso, muitas culturas fazem isso, Nem mesmo não pergunta tendo se os dinheiro. dois querem ficar juntos, as famílias se arrejam e falam, não, vai casar com ele ou com Pois ele, é, acabou. eu conheço até muita gente que acabou dando certo, eles se apaixonaram de verdade e vivem muito bem, com o casamento arranjado. Mas isso é uma raridade, existem muitas pessoas assim. Mas, no geral, quando você começa a conversar com uma pessoa e você percebe que o mundo dela é diferente, pela sua paixão, pela sua carência, pela sua ansiedade, você acaba se permitindo andar mais alguns passos avante nessa relação, com a intenção ou a esperança de que a outra pessoa comece também a entender o seu lado. Mas, às vezes, tem uns que são mais fracos do outro lado daquela corda, né? A corda de guerra, como é que fala? Cabo de força, né? Cabo de força. guerra. Tem gente que é mais forte. Ah, sim. Às vezes é a mulher que ela domina, a família dela domina, a personalidade dela domina, os sonhos dela. E o homem, por amor ou por, sei lá, gostar, ou não tem uma meta só dele, ele vai indo. Vai entrando na família dela, vai fazendo só o que ela quer. Quando vai chegando lá na frente, que já teve filhos e ele está trabalhando, ele começa a perceber que está faltando alguma coisa no coração dele. Ele não sabe o que é. Ou seja, o eu verdadeiro dele, ele colocou numa caixinha guardadinha dentro do inconsciente. Só que um dia, todos nós, essa caixinha vai abrir. E você vai se perguntar, quem sou eu? O que eu tô fazendo? Covô. E aí, fui. exatamente, ou acontecem as traições, ou então começam as desavenças, porque o homem vai começar a reagir, ele vai começar a dizer não, e a mulher não vai aceitar. Ou vice-versa. Né? Tem muita, na maioria das vezes, né, eu não posso julgar porque eu não estou em todas as casas, mas na maioria das vezes a mulher vai entrando para o padrão do homem. E isso era mais antigamente. Então, será que é isso mesmo que você quer? Eu acredito que Deus, ele faz as coisas de uma maneira extremamente perfeita e sábia. Então eu acredito também que os relacionamentos acabam falindo por falta de comunicação, por falta de Deus na casa. Deus não significa religião, hein?
Eu não estou indo contra nenhuma religião. Eu estou falando que Deus é uma sensação tão gloriosa no coração de paz, de respeito ao próximo, de que por mais que você tenha intimidade com uma pessoa, de você ter, sim, uma certa distância para não invadir demais os sonhos, as privacidades. Para isso, você tem que ter muito amor no seu coração. Primeiramente, no relacionamento, tem que haver a amizade. O amor incondicional. Depois, começa a paixão, a atração física, um amor para se ter família. E depois, caso acabe o amor entre homem e mulher dentro da casa, vai restar o quê? A amizade, a cumplicidade e até o acordo de uma separação harmoniosa, onde os filhos não vão perecer, onde ninguém vai perder com isso. Então, gente, o que está faltando no seu coração? Não me venha dizer que o outro é que te faz sofrer, a outra é que não te entende. E você? Já olhou para o seu próprio temperamento? Você sim, que está ouvindo a rádio aí, né? Que nem conseguiu acordar de manhã no feriado, está ouvindo pelo YouTube. Hoje é feriado, né? Hoje é feriado esquisito, mas tudo bem. Vamos lá. A cara do Pedro. Para mim é esquisito, eu não sou racista, né? Bom, vamos lá, ninguém escutou, tá? Ninguém do mundo escutou o que eu falei, hein? Beijinho para todos. Gente, olha só, tem uma pergunta de Portugal, não é isso? Vamos lá, Lu. Ela pede que você comente pela linguagem do corpo como ela poderia se curar, né, das terríveis enxaquecas que ela tem no começo da menstruação, que quase sempre na têmpora esquerda. Aliás, Anitta, nós estaremos em Portugal. Explica aí, querida. Anitta, a gente vai estar em Portugal em junho de 2014, do dia 10 ao dia 17 de junho. Qual é o e-mail, Lu? É ricardo5elementos@gmail.com. O número 5 é 5 mesmo, é número 5. É numeral mesmo. É numeral. ricardo5elementos@gmail.com. E ele que é o responsável por estar montando um grupo. Isso. Que está levando a gente. Ricardo, um beijo para você aí em Portugal, viu? Então, Anitta, se você quiser falar com a gente vai estar em Lisboa, não é isso? Vai estar em Lisboa. Bom, vamos falar da cursos enxaqueca. E palestras. Isso, cursos e palestras durante a semana. A enxaqueca, no período menstrual, vamos falar primeiro da enxaqueca, tá? Vamos por partes, né? Que nem diria o esquartejador. A enxaqueca, ela está relacionada a uma repressão muito forte, de uma autoridade muito grande, de uma disciplina muito forte que você teve na sua primeira infância. Então, quando uma pessoa ela é invadida demais na privacidade dela, na individualidade dela, na tenra idade, ela cresce com um pezinho atrás contra autoridades, contra pessoas que têm a tendência a invadir, a ir avante e tirar o seu espaço. Então, quando uma pessoa está com enxaqueca, independentemente do período, é porque essa pessoa já teve sim um problema lá na sua infância, na sua adolescência, de terem exigido demais dela e terem tirado os direitos dela ser ela mesma, da privacidade e individualidade. Então, quando ela tem enxaqueca, significa que ela está se sentindo invadida, acuada, e nem sempre a pessoa tem consciência do que está acontecendo. Às vezes são pequenas coisas que ela nem prestou atenção que está acontecendo no momento, mas o inconsciente está conectado a todos os tipos de ações e situações ou tipos de pessoas que aparenta para o inconsciente algo que vai invadir. Então a pessoa começa a ter enxaqueca, aquelas insuportáveis. Agora, a enxaqueca, ela tem tudo a ver com a sexualidade, porque na sexualidade a pessoa se torna um só na hora do ato. E é isso que a pessoa que tem enxaqueca, ela tem pavor de imaginar que ela pode estar se despersonalizando em qualquer situação da vida, principalmente ao fazer amor, porque ao fazer amor não existem dois, existe um. No dia a dia existem dois, no fazer amor existe um. E quando começa essa coisa da enxaqueca, a pessoa precisa se perguntar, por que eu estou me sentindo assim? Como é que eu cheguei a isso hoje? Não pense no ontem, não pense no amanhã. Pense no agora. Que tipos de pensamentos você está tendo? Que tipos de repressões você está se fazendo ou alguém está te acuando? Você vai descobrir a enxaqueca ou uma simples dor de cabeça.
A menstruação é um período em que há uma mudança hormonal. É claro que tem uma mexida nos hormônios, que é humor. Então, tudo que uma mulher deixou mal resolvido no passado, isso vai voltar sempre em todas as suas menstruações. Tanto é que quando fala que a mulher está na TPM, treinada para matar, né? Que fala, né? TPM, tensão pré-menstrual. Ela fica nervosa, ou ela fica chorosa, ou ela fica sensual demais, ou ela fica acuada, ou ela fica faladora. De alguma maneira, a mulher se transforma. Nem toda mulher fica nervosa na TPM. Não seria tensão pré-menstrual, né? Seria o período menstrual que ela está um pouco alterada nos hormônios. No entanto, Anita, quando a enxaqueca vem para você na época menstrual, já está mostrando declaradamente que você na infância foi exigida demais, né? Foi invadida demais por uma tradição muito rígida da educação. Não é culpa de papai, não. Não é culpa de mamãe, não. Por mais que eles tenham sido errados, entre aspas, para você, eles fizeram o melhor que eles puderam. E outra, você mora em Portugal. Eu não sei se você nasceu em Portugal, se nasceu no Brasil. Me parece que você é portuguesa mesmo, não é? Portuguesa? Pelo que é portuguesa. E o europeu, ele é mais rígido mesmo. Na educação, na forma de educar, naquela coisa da seriedade, da moral. Então é claro que você sofreu algumas pressões. Normal. Hoje, você precisa buscar psicoterapia, meditação e fazer oração do perdão para os seus pais no período de 3 meses. Acesse o meu site www.linguagemdocorpo.com.br e você vai pegar lá a oração do perdão. Faça 3 meses, um dia para o papai, um dia para a mamãe, somando 3 meses, sem questionar, tá bom? E sem dizer assim, imagina, não tenho nada para perdoar. Eu estou falando de um inconsciente, que você nem ninguém tem acesso. Que dirá terapeutas que sabem disso. Os psicólogos, os psiquiatras, os hipnólogos, eles conhecem as dificuldades que existem durante uma sessão terapêutica. Porque a mente humana, ela está simplesmente fechada para qualquer tipo de invasão. Porque o inconsciente tem um mecanismo de defesa para exatamente te proteger. Então, tome uma decisão sozinha, faça a oração do perdão, procure psicoterapia para ajudar e dê um jeito de praticar a meditação sentadinha, nem que seja 5 minutos. Não precisa ter técnicas, nem mantras para você sossegar a sua mente num momento da meditação. Imagine um banho de luz, de olhos fechados, prestando atenção na respiração, um relaxamento, né? Sentadinha. E aí você vai ver que isso tudo vai desaparecer, tá bom? Lu, tem mais uma questão, não tem? Não vai dar tempo? Não vai dar tempo. Tá bom, então a gente... Uma não. Tem muitos não, eu sei. e-mails aqui para É que tem uma do Japão. Lucy, não vai dar para responder, eu respondo para você depois. Por e-mail mesmo. Tem vários e-mails aqui. Gente, olha só. Toda a nossa linguagem do corpo, que eu dou o nome de linguagem do corpo, outras pessoas dão o nome de metafísica da saúde, outras pessoas dão o nome de psicossomática. Mas perceba uma coisa. Esse conhecimento é milenar. E nós, comunicadores, tentamos passar o melhor que nós podemos. O que nós compreendemos, o que nós estudamos, ou o que nós vivenciamos. Então, não é fácil agradar gregos e troianos, principalmente quando uma pessoa ouve a Rádio Mundial na esperança de ouvir aquilo que ela quer escutar. Ela tem, às vezes, um gênio, um temperamento difícil. Ela, às vezes, tem sofrimentos demais e já tentou todas as terapias, tentou todas as religiões. E eu volto naquilo que eu falei no começo. Não adianta procurar fora. Se as religiões pedem para você orar e vigiar, e você não tem feito isso, você nunca vai perceber, porque não está se vigiando. Você está vigiando o vizinho só. Você não está se vigiando. Você não está percebendo o quanto que o seu temperamento, que veio desde a infância, não importa pelo qual motivo, pelo qual sofrimento, você tem mantido um comportamento infantil. Fica emburrado,
malcriado, se fecha, não consegue ter alegria. Quando alguém te aborrece repentinamente, teu humor cai completamente, já mela o jogo, as brincadeiras. Então está na hora de você se tratar, amar, fazer caridade. Vai abraçar pessoas necessitadas. Vai ajudar, conversar, vai escutar, né? Se você já ajuda demais a sua família e ainda está cansado, está doente, está com artrose, osteoporose, que tal você dividir a sua atenção um pouco com a família e um pouquinho com pessoas que você não conhece, sem impor? Escutar, não aconselhar, mas escutar, porque às vezes uma pessoa, ela só precisa ser escutada para ela mesma se escutar falando, e ela chega às próprias conclusões. Então, às vezes seria até menos desgastante você escutar com teus olhos nos olhos, com amor e carinho. Tá bom, gente? Então, agora a gente vai passar a nossa agenda da semana e do mês. Amanhã, dia 21, quinta-feira, às 14 horas ou às 20 horas, o astrólogo Tadeu Gasques vai dar uma palestra. Qual o nível da sua espiritualidade? E você vai participar dessa palestra com o desenho do seu mapa astrológico em mãos. É muito legal o trabalho do nosso astrólogo, porque, por exemplo, você deixa seus dados por telefone mesmo, né? Dia que nasceu, horário e cidade. Aí o Tadeu vai confeccionar o desenho do seu mapa. Quando você chega lá na recepção para a palestra, você recebe o desenho do mapa e vai para o salão. Aí você coloca lá no caderninho ou na prancheta e ele começa a aula mostrando um mapa na lousa. E você vai se identificando no seu próprio mapa. E especificamente amanhã ele vai mostrar o grau de espiritualidade. Ele mostra coisas bem interessantes, como, por exemplo, o posicionamento de Vênus, o posicionamento de Netuno, que mostra que tem pessoas que têm uma facilidade tremenda para falar com Deus e outras que têm uma dificuldade para meditar, no mínimo. Então, ele vai explicar por que isso, em que nível de espiritualidade e mais. O que você deveria verdadeiramente estar fazendo na Terra com sua missão espiritual, tarefa espiritual ou um comprometimento com o mundo espiritual? Quem é você? Às vezes você está fazendo caridade para todo lado e ainda assim você é infeliz. Então, por que será? O Tadeu vai mostrar para você, nessa palestra de amanhã, como é que você deve agir com o mundo, com você, falando em espiritualidade, não religião, o seu interior, tá bom? E no dia 23, sabe? Lembrando que essa palestra do Tadeu vai ser em 2 horários, às 14 ou às 20. Isso. No dia 23, no sábado, um curso de acupuntura para equilibrar seus distúrbios psíquicos. Então, o Leandro Heck, o nosso terapeuta muito querido e vasto de conhecimentos, né? O acupunturista maravilhoso. Ele desenvolveu um método de aplicação de agulhas para acabar, né? Amenizar até acabar os distúrbios psicológicos como bipolaridade, esquizofrenias e outros distúrbios. Então, seria muito interessante que psicólogos, psiquiatras, médicos, pessoas comuns no sentido de profissionais que tenham em casa pessoas com certos distúrbios, para que acabe esse sofrimento e parem de tomar tantos remédios, porque existe a possibilidade sempre de fazer a pessoa voltar a ser sã. Não existe limitação corpórea e nem espiritual e nem psíquica. Pode acreditar. E no dia 27, na próxima quarta-feira, às 20 horas, palestra de linguagem do corpo para a cura com a Cristina Cairo. Essa palestra vai ser às 20 horas. Eu vou dar uma palestra na quarta, né? Quarta-feira, lá no Instituto Brasileiro na outra, de Linguagem do Corpo. Não é hoje, não. Não, é na hoje não. próxima quarta-feira. Hoje ainda tem aula. Isso, hoje tem aula. Em fevereiro começa o curso de Meditação, Cura e Ascensão. Esse curso é de 3 meses e no final nós fazemos uma viagem para a Pousada das Cachoeiras, lá em Ubatuba, onde a Cris me dá vivências para vocês nas pedras das cachoeiras, no mar. A gente não pode meditar no mar que morre afogado. Mas é na beira, na areia, né? Não, é uma delícia aquela areia. E às vezes passa um turista, outra, mas é raro. Um surfista, né? Eles ficam olhando, todo mundo meditando, é a coisa mais linda. E o gostoso, quando a gente está meditando, a gente descobre
Quando passa alguém, porque a gente fica numa praia muito gostosa, como é que é o nome? Não vou falar não, senão vai tudo pra lá. Aí deixa de ser deserto. E aí muita gente acaba perguntando pra gente como fazer para meditar. O mundo quer aprender a meditar. Então o curso em fevereiro. é em fevereiro. E eu dou um chakra por semana, mostrando toda a saúde e a sua ascensão espiritual para a cura. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. E o telefone? 011 5082 2822 www.linguagemdocorpo.com.br. Ah, não tô entendendo nada. 011 5082 2822. E o e-mail é www.linguagemdocorpo.com.br. Lembrando, para quem quiser participar das nossas expedições, né, da expedição ao Egito em setembro, de 2014, ou em Portugal agora em junho, Agência Savage com o nosso irmão Wellington, telefone 3331-3345. Nossa, agora você falou muito rápido. Quem tava quebrou a ponta do lápis. Aí, fala de novo. 3331-3345. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe o seu lar, seu coração e sua saúde. Paz profunda. Tchau.